Olá, estamos dando início a mais um estudo deste trimestre que tem como fundamento o livro de Deuteronômio. E o estudo dessa semana tem como título Ame o Senhor, seu Deus. É claro que o cristão ele sempre vai dizer que ama a Deus, que tem conexão com Deus. Mas, se nós observarmos o verso introdutório do estudo, nós deveremos refletir acerca de seu conteúdo. Observe bem o que está contido no verso para memorizar, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. É interessante que nesses versos nós temos a palavra toda. Toda indicando totalidade, indicando abrangência. Vocês observem que as palavras que constam ali não são palavras medidas no sentido de parcialidade. Ame um pouco a Deus. Ame com pouco do seu coração. Ame com pouco da sua alma. Ame com pouco da sua força. Não. Com todo o seu coração. Com toda a sua alma. Com toda a sua força. Por que será que Deus nos pede isso? Teremos vários exemplos. Deus, quando se envolve com o seu povo, quando se entrega pelo seu povo, Ele usa tudo aquilo que Ele tem de melhor. Ele usa todos os ótimos recursos. Se nós observarmos o sacrifício de Jesus, Jesus entregou tudo o que Ele tinha. Entregou toda a sua essência. O sacrifício de Jesus não foi parcial. O sacrifício de Jesus na cruz, ele foi um sacrifício total. Portanto, nós, como obra-prima da criação, aqueles pelos quais Jesus derramou seu sangue, quando nós nos relacionamos com Deus e tentamos demonstrar amor, esse amor deve ser demonstrado de forma integral, não de forma superficial. Não uma parte, e sim na sua totalidade. Na sequência, temos o seguinte título: Amar a Deus. É claro que o verso introdutório que nós acabamos de ler, ele deixa muito claro o que significa amar. Mas agora nós temos que compreender o amar relacionado à aliança de Deus com o seu povo. E quando Deus instrui o seu povo, quando Deus habilita o seu povo, quando Deus mostra o que significa a aliança e a recompensa que existe referente a esta aliança, ao cumprimento desta aliança, Deus demonstra o seu caráter. Deus demonstra que é protetor. Deus demonstra que tem interesse pelo seu povo. E Moisés, como intermediário, ele sempre mencionou Deus como autor da graça, como autor da vida, como responsável pela manutenção daquele povo, como aquele que dava o sustento. E vamos ler agora uma passagem marcante que consta lá também no livro de Deuteronômio.
capítulo 6, versos 1 e 2. Acompanhe comigo. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Deus dando todas as dicas, todas as orientações para que eles tivessem sucesso, para que seus dias fossem dias prolongados. E Deus aqui dava um manual de instruções para ter sucesso. Quando você adquire um produto, é claro que para você tirar o melhor proveito daquele produto, a melhor dica é dada pelo fabricante. Leia o manual de instruções. E nós sabemos que poucas pessoas têm paciência de ler o manual de instruções. Mas Deus, através dos seus estatutos, através dos seus mandamentos, das orientações, das ordenanças, Ele deseja o melhor para o seu povo. E o povo aqui estava caminhando para a terra prometida. Nós, nos dias atuais, também estamos caminhando para a terra prometida, que nada mais é do que a eternidade. Que possamos ler com atenção este manual de instruções que está à nossa disposição, que foi elaborado pelo próprio Criador. E se Ele elaborou, se Ele projetou, se Ele idealizou, é porque é bom, porque é muito bom e vale a pena. Não se esqueça disso. Temer o Senhor. No capítulo 2, melhor dizendo, no capítulo 6, versículo 2 de Deuteronômio, Moisés ordena ali o povo que temesse o Senhor. Já no capítulo 10 e no versículo 12, Moisés ordena que tema o Senhor e ame ao Senhor. Ora, da onde se conclui que amor e temor se complementam na adoração a Deus. Temer a Deus no sentido de reverência, de respeito, deve ser uma reação natural, normal. Por quê? Porque somos seres caídos, violamos a lei de Deus. E, exceto pela sua graça, nós merecemos a condenação e a morte eternas. Já quando eu vou lá no livro de Efésios, Paulo escreveu lá no capítulo 2, nos versículos de 1 a 10, ele escreveu que, apesar de sermos filhos da ira, e é por isso que devemos temer a Deus, porque somos filhos da ira. Quando não estamos em Cristo, somos filhos da ira. E Paulo escreveu isso, mas apesar disso, Cristo morreu por nós e nos deu uma vida nova nele. E é por isso que eu digo, nele somos criaturas salvas em Cristo. Fora dele, somos filhos da ira, né? Então ele nos deu, apesar de tudo isso, pelo seu amor, deu seu Filho para morrer por nós nele, que inclui a libertação do pecado, também nos livra da condenação.
e por isso devemos então amá-lo. Donde se conclui então, mais uma vez quero dizer que amor e temor se complementam quando se trata de adoração. O livro de Deuteronômio apresenta regras, advertindo que a nação judaica devia obedecer aos mandamentos de Deus. Entretanto, os israelitas aprenderam que, antes de obedecer os mandamentos, deviam atentar para o princípio do amor, ou seja, amar a Deus. E eles tinham toda a razão para fazer exatamente isso, né, meu irmão? Amar a Deus. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E veja que o amor de Deus sempre foi e era já na época favorável a eles, como ele é favorável a nós hoje, embora eles fossem e nós sejamos também hoje falhos e rebeldes. E Deus está sempre do nosso lado, né, meu irmão? Basta que você se arrependa, peça perdão, enfim, Deus está sempre ao nosso lado. E o Senhor revela para nós hoje, como revelou para o povo de Israel naquela época, o seu amor por meio de ações. Olha quanta coisa ele fez para aquele povo, né? Desde aquela passagem pelo Egito, depois pelo Jordão. Enfim, Deus sempre agia em favor deles, apesar das falhas, né? E pecados daquele povo. E faz por nós, por mim e por você hoje, apesar do seu e do meu pecado, né? Lá na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 19, diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ora, como esse texto nos ajuda a entender por que devemos amar a Deus? Simples. Porque antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado um plano do seu amor por nós, que se chama o plano da salvação, embora sejamos um povo pecador e caído, né? Podemos dizer então que somos muito afortunados tendo um Deus que oferece seu Filho a morrer por nós numa cruz, né? Sendo sempre obediente, ele se humilhou, né? Até a morte, e morte de cruz. Olá, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós estamos estudando a lição de número 4 e o título da nossa lição é Ame o Senhor. Ame o Senhor, seu Deus. Nós devemos amar o nosso Deus. E Jesus disse lá em 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E esse é o nosso subtítulo, né? Se me amam, guardarão os meus mandamentos. Jesus disse, se me amais. Primeiro nós temos que amar a Deus, para depois guardar os seus mandamentos. Então Israel foi chamado para amar a Deus. Porém, ele deveria amar, deveria acontecer individualmente. Assim como nós também, né, queridos? Nós temos que amar a Deus, mas cada um vai dar conta de si mesmo. Eu posso amar a Deus pela minha família, eu tenho que amar a Deus por mim mesmo. E aqui nossa lição nos diz na pergunta 6, qual é o tema comum nos textos a seguir? Deuteronômio 5, versículo 10. Eu vou ler para vocês e eu vou responder a pergunta para vocês. Deus disse, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só, é o mandamento de Deus, né? Então, Deus vai fazer misericórdia até 1000 gerações
para os nossos, se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. E em Deuteronômio 7:9 também repete a mesma coisa. Deus é fiel, guarda a aliança de misericórdia com seu povo. Olha que Deus maravilhoso. E até 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel. Nós não sabemos bem o que é isso, né, queridos? Mas quando a gente lê a história do povo de Israel, a gente entende bem o que significa o amor de Deus para com aquele povo e o amor de Deus para conosco através de Jesus Cristo, né? Que esse plano foi antes da eternidade. Deus fez um plano de salvação para seus filhos, porque Deus nos amou primeiro, né? É assim que a Bíblia diz. Lá em Deuteronômio 10, verso 12 e 13, eu quero ler com vocês. Diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que Deus requer de nós? Não é que temas ao Senhor, teu Deus, e andeis todos nos seus caminhos? Que o ames, o sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma. Isso é que Deus quer de nós. O que Deus requer de nós? Que nós tememos ao Senhor, amemos ao Senhor, sejamos fiéis ao Senhor, guardando a sua lei. O verso 13, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. É para o nosso bem guardar a lei do Senhor. Olha só, queridos, eu sempre digo para vocês que mundo bom seria esse se todos obedecessem a lei do Senhor, se todos fizessem a Bíblia o seu manual de vida. Que alegria seria para nós. E Deuteronômio 19, versículo 9 também diz assim: privilégio para aqueles que amam a Deus. É um privilégio. Cumpre os seus mandamentos. Ande nos caminhos do Senhor, que o Senhor te indicou. Por que é um privilégio? Nós seremos abençoados. Nós temos nós temos a certeza pela morte de Jesus Cristo na cruz, pela sua ressurreição. E aquele povo também tinha certeza do amor de Deus, porque Deus andava com eles. Deus libertou aquele povo do Egito e libertou a nós da escravidão do pecado, nos fazendo novas criaturas, né? Apesar do pecado, Deus pagou o preço por nós. E naquele tempo lá, irmãos, o povo do Egito deveria amar a Deus. Por quê? Porque eles foram escravos no Egito e agora eles eram libertos. Agora eles eram o povo de Israel livre, não mais o povo escravo do Egito. Por isso que o povo de Israel deveria amar a Deus. E nós também, né, queridos? Aqui diz assim: embora a obediência a qualquer um dos mandamentos possa ser legalismo, esse tipo de obediência não demonstra amor a Deus. Nós podemos guardar a lei de Deus, não vai demonstrar o nosso amor, porque primeiro nós devemos amar a Deus, para depois guardar os seus mandamentos. Quando de fato o amamos, especialmente por causa do que fez por nós, Cristo Jesus, aí sim Deus aceita a nossa obediência. Por isso nós aceitamos o que Cristo fez por nós. Nós somos gratos a Deus. Gratidão é o nome que nós devemos ter com o nosso Deus. Quando Moisés disse, vez após vez aos israelitas que amassem e obedecessem a Deus, fez isso depois que eles foram libertos do Egito. Ou seja, seu amor e obediência foram uma resposta da redenção de Deus. Aquele povo ia chegar à terra de Canaã, onde seriam completamente libertos. Seria povo independente. E hoje nós temos também aqui no deserto, né? E vamos chegar a Canaã celestial.
Pouco tempo falta para que Jesus volte e nós precisamos amar a Deus, queridos. O nosso coração é duro. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos transforme, nos faça amar a Deus de todo o nosso coração, assim como diz o nosso verso áudio. Amar a Deus de todo o nosso coração. É isso que nós temos que fazer, de toda a força, com toda a nossa integridade, com toda a nossa força mental. É isso que assim que nós temos que guardar, amar a Deus. Ah, queridos, como bom seria se todos nós tivéssemos amor ao nosso Deus, respeito, fidelidade ao nosso Deus. Quinta-feira, o principal mandamento. Qual é o principal mandamento? É o amor a Deus, né? Primeiro é amor a Deus, não é ou não é verdade? Nós sabemos isso, né? Que nós conhecemos os 10 mandamentos. Interessante que isso aconteceu lá com Jesus, né? Um escriba, ele era uma pessoa que conhecia a lei muito bem, mas perguntou para Jesus. O escriba queria saber qual era o grande mandamento, qual é o principal mandamento. Daí então nós vimos que Jesus Cristo respondeu o que está escrito lá em Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. O que é mesmo que está escrito lá? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Ele, o que Deus quer de nós? Que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Vamos ler Deuteronômios, capítulo 6. Vamos ver bem o que 4 e 5, tá aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E isso foi que Jesus respondeu para aquele escriba. Leia Marcos 12, 28 a 30. Foi isso que Jesus disse para aquele escriba. Que pergunta foi feita e que resposta deu Jesus? De onde ele obteve? O escriba queria tudo resumido em um mandamento. Um mandamento. Qual é o principal dos mandamentos? Ame ao teu Deus. Ame ao teu Deus. De onde Jesus obteve essa resposta? Lá no Antigo Testamento. Eles acham que hoje em dia que o Antigo Testamento não tem mais valor, mas o Antigo Testamento é o principal de tudo, aonde Deus mostrou como seria o sacrifício de Cristo pelo seu povo. Deus libertou o povo lá da escravidão do Egito, assim como Ele libertou a nós da escravidão do pecado. O que poderia ser mais verdade presente na nossa época, queridos irmãos? Não é isso, amar a Deus de todo o nosso coração? Não é isso que nós temos que pregar, o Evangelho? Nos últimos dias, quando os eventos finais se desenrolarem e todos forem chamados a escolher um lado ou outro de forma dramática, os mandamentos de Deus terão um papel crucial. Um dia nós temos que fazer essa escolha. Ou amamos a Deus ou não amamos a Deus. Ou guardamos os seus mandamentos ou não guardamos os seus mandamentos. E Deus nos chama lá em Apocalipse capítulo 12 para nós pregarmos esse evangelho. O evangelho eterno de boas novas de salvação em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas também que devemos amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Lá em Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E essa mensagem vai ser proclamada antes da volta de Jesus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É verdade, queridos. Está chegando a hora de Jesus voltar e nós
precisamos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, porque um dia nós vamos ter que provar este amor. Aqui na nossa lição diz assim: o conhecermos por nós mesmos e tivermos uma experiência individual com sua bondade, seu amor e sua graça. Se for necessário, isso é algo pelo que valerá a pena morrer. Se nós amarmos a Deus individualmente, tivermos esse compromisso com Deus todos os dias, nós vamos ser fiel no dia da prova. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um que estuda essa lição, a cada um que quer chegar um dia lá nas mansões celestiais. Que Deus esteja com vocês e até a próxima semana. Amém. Olá, meus queridos. Vamos encerrar a lição? A lição dessa semana nos falou sobre o amor de Deus, o seu carinho, a sua proteção e o seu cuidado, que é o amor de Deus por cada um de nós. E a lição dessa semana falou também de uma das orações mais importantes para o povo judaico, que é a oração que se encontra lá em Deuteronômio 6, 4 e 5, que está escrito assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o que está no nosso verso para nós decorarmos essa semana: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como nós estamos amando esse Deus? É a pergunta que eu faço para encerrar a lição dessa semana. Como estamos demonstrando esse amor? Como estamos nos dedicando a viver, a testemunhar desta aliança eterna que Deus fez conosco, que é estarmos eternamente com o Evangelho de Deus em nossas mãos. O que poderia ser mais verdade presente do que esta ordem, né? Do que viver o Evangelho, viver o amor de Deus em nossas vidas. Nos últimos dias, quando os eventos finais se desenrolarem e todos forem chamados a escolher um lado ou outro, os mandamentos de Deus terão um papel crucial na nossa escolha. Porque se nós amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. No final das contas, mesmo diante da perseguição, escolheremos um lado com base na seguinte questão: amamos a Deus ou não? Guardamos os seus mandamentos ou não? Esta é a questão decisiva. Só podemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, se o conhecemos por nós mesmos e tivermos uma experiência individual com sua bondade, seu amor, sua graça. Se for necessário, isto é algo pelo qual valerá a pena morrer. Que nós tenhamos a certeza do amor que temos por esse Deus tão maravilhoso. Que nós possamos dizer, naquele dia glorioso da volta de Jesus: este é o Deus a quem nós aguardávamos. O Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de carinho, um Deus de cuidado. Que nos ama, nos protege e nos guarda. Odeia o pecado, mas ama o pecador. Que tenhamos essa certeza, que Deus nos ama. E guardemos os seus mandamentos para termos a salvação em Cristo Jesus. Um bom restante de sábados, fiquem com Deus, até a próxima semana. Pai, muitas vezes temos medo. Precisamos sentir a Tua mão guiadora, principalmente nos momentos de maior desânimo. Sim, sabemos que é justamente aí que está o Teu auxílio. Segura a nossa mão, por favor. Em nome de Jesus. Amém.